Saudações a você que carinhosamente nos acompanha nas redes sociais. Meu nome é Leandro Freitas, faço um trabalho de jornalismo na área rural e na área de saúde. Programas com entrevistas com agrônomos, veterinários, produtores, pecuaristas, lavoureiros, enfim, nessa área do agro. E também na área de saúde, com uma parte em psicanálise e em diversas especialidades, principalmente com os profissionais de Pelotas, médicos, nutricionistas, enfim, todos que estão ligados à área de saúde. Qual é o nosso propósito? É criar um endereço que você possa acompanhar vários conteúdos de forma resumida, porque sempre muitos assuntos vão cair no interesse de algumas pessoas. Então, nós estamos aí nos propondo a trazer para a rede social, de forma resumida, uma parte dessas entrevistas. Nós traremos materiais da rádio onde eu trabalho, que é a Rádio Pelotense, e também trabalhos inéditos que nós vamos alimentando aí por esse canal. Eu só peço a você que gosta do trabalho, compartilhe ou se inscreva também no canal e faça a sua curtida, que para nós é bastante importante. É isso aí, obrigado pela sua atenção e se delicie com os materiais que nós vamos daqui para frente alimentando esse canal. Programa de hoje, com a primeira parte, com o Dr. Luiz Felipe Hartmann, médico psiquiatra. Bom dia, como é que vai, senhor? Tudo bem? Bom dia, Leandro. Bom dia, ouvintes aí. Estamos na rádio e pelo Facebook, né? Também ao vivo. Também ao vivo no Facebook. Sempre há uma diferença quando eu filmo e quando o Newton filma, né? Quando o Newton filma, nós dois aparecemos, né? E quando eu filmo, eu não tenho o meu celular não é igual ao dele, então eu sempre aponto para o nosso entrevistado, né? Te escapa, Leandro? Me escapo. Mas, doutor, a gente vê, né, as pessoas, né, cada vez mais ansiosas, né? Esses novos tempos, não sei até quando vai esses novos tempos, mas é uma ansiedade só. E muitos querem apelar para medicamentos. Medicamentos nessa seara, eles precisam ser muito bem acompanhados. Não sei se eu penso correto, doutor. É muito correto, Leandro, né? Eu gostaria de fazer uma introdução antes de comentar o que tu falaste, né? O Brasil é um dos países que tem mais ansiedade no mundo, segundo alguns estudos, né? Existem inquéritos populacionais de ansiedade e depressão nas capitais e em alguns lugares do país, né? E as nossas taxas de ansiedade são as mais altas do mundo, né? Existe alguma razão para que isso ocorra, doutor? Tem alguma... é do conhecimento, assim, qual é o fato causal? As razões do nosso país, né? Bom, eu não saberia te dizer as razões do nosso país, mas eu poderia falar de uma maneira mais genérica as razões, né? Eu acho que nós somos um país ainda muito jovem, né? Um país ainda que muitas coisas não estão consolidadas, né? Desde uma rede de suporte, eu acho que também a mobilidade da população, muitas vezes em alguns lugares, né? A questão econômica, social, eu acho que tudo isso interfere, né, nesses níveis, né? E para nós falar mais atualmente aqui, né, eu acho que a pandemia que a gente vive, né, essa situação assim sem precedentes mais contemporâneos, né? As epidemias existem ao longo da história da humanidade, né? Mas eu acho que a gente se esqueceu um pouco disso, né? Fazia tanto tempo que não tinha uma de proporções tão grandes, tão intensas, né? Eu acho que só contribui para causar um clima de pânico no ar, né? Eu estou falando pânico, não doença, pânico no sentido assim que as pessoas estão muito angustiadas, muito ansiosas, muito paranoicas, desconfiadas, né?
E a questão das medicações, eu acho que é uma coisa muito complexa, né? Elas têm seu uso, elas são interessantes, mas o que a gente o que a gente acaba vendo é que esse uso, vou chamar assim, uso popular, né? Esse uso maciço, assim, né? Ele é muito complicado, ele predispõe a abuso, predispõe a efeitos colaterais, né? Ele não resolve o problema da ansiedade, né? Porque algumas medicações, elas possuem o fenômeno da tolerância, ou seja, tu usa uma quantidade X, dali a pouco tu não tá bem. Aí tu usa outra quantidade maior, tu te equilibra, mas dali a pouco teu corpo se acostuma com essa quantidade maior, né? Então, eu acho que essas medicações, elas têm que ser prescritas por um profissional que faz um diagnóstico, que avalia, né? Elas não são para serem tomadas porque o primo, o tio, o amigo pega um pouco da sua prescrição e compartilha contigo. Se uma vez eu precisei tomar um ansiolítico, né? Sim. Bom, mas aí eu parei de tomar. Eu posso voltar a tomar por minha conta e risco? Buscar, como muitas vezes se busca, né? Alguém que receite para você comprar e nem precisar ir lá no psiquiatra ou psicanalista, e vai lá e toma por conta própria, né? Esse é o problema, né? Nós temos uma legião de pessoas, na verdade um exército de pessoas que estão dependentes. Vamos falar popularmente viciados em benzodiazepínicos, tá? Nem todas essas pessoas teriam essa necessidade de tomar os benzodiazepínicos, os populares tarja pretas, os ansiolíticos, os calmantes, tá? Os principais remédios para o tratamento da ansiedade, eles não são os tarja pretas, tá? Eles são muitas vezes os apelidados, olha o que eu vou falar, esse é um apelido, antidepressivos, tá? Porque eles têm múltiplas funções, além de tratar a depressão, tá? Esses são os principais remédios para a ansiedade, tá? E existem outros remédios também para a ansiedade, tá? Existem outros, existe a pregabalina, que é um remédio usado para dor crônica, que é muito interessante. Existe um remédio que tem um nome muito curioso, né? Que se chama Ancitec. A gente pode falar a marca porque só existe essa marca. Tá? E existe ainda algumas outras alternativas, existem alguns estabilizadores do humor que têm um efeito anti-ansiedade, né? Mas eu acho que tudo começa com um diagnóstico, tá? Um diagnóstico da ansiedade, se ela é uma coisa situacional, se ela acompanha a vida da pessoa, que tipo de ansiedade é uma ansiedade social, é uma ansiedade generalizada, é uma ansiedade que a pessoa possui componentes somáticos como tremores, suas mãos, o coração acelera e a pessoa possui expectativas catastróficas, muitos pensamentos que vai sempre acontecer o pior, que as coisas não vão dar certo, né? Isso eu chamaria assim, eu dou um apelido assim de pensamentos ansiogênicos, né? Esse é um tipo de coisa. Existem pessoas que têm ataques de pânicos, né? Que é uma coisa súbita que aparece de uma hora para outra. O ataque de pânico, ele é uma consequência da ansiedade? Ou ele pode ter sem que a pessoa esteja ansiosa? Ele é um tipo de ansiedade, tá? Ele é um tipo que... Extrema. Ele é como se fosse, vamos falar de uma maneira bem popular, é como se fosse um surto de ansiedade acompanhado de sensações corporais bem intensas, tá? Como a pessoa sente o coração disparar, sente a garganta fechar, pode sentir uma tontura, pode sentir um formigamento, tá? E não existe uma condição médica, outra, física, que justifique esses sintomas, né? Não existe. E isso ocorre num período curto, isso dura alguns minutos, tá?
é uma sensação que a pessoa muitas vezes pensa que vai ter um ataque cardíaco, que vai ocorrer algum evento com ela, cardiovascular, alguma coisa, ou algumas vezes a pessoa pensa que vai enlouquecer, tá? Isso é um tipo específico de ansiedade que pode existir com outros tipos juntos ou não, tá? E até a propósito, a pessoa pensa que ela vai enlouquecer, né? Quem enlouquece, entre aspas, né, tem essa percepção? Normalmente não. Normalmente então, não. Se você pensa que vai enlouquecer, provavelmente você não vai. Você não vai enlouquecer. Fique tranquilo. Fique tranquilo. O que acontece com essas pessoas é que elas sentem sensações horríveis. Ela sente. E não adianta dizer, olha, fulano, isso é da tua cabeça, etc. Sim. A pessoa sente, a pessoa não controla essas sensações, essas coisas todas. Você sabe que a gente percebe pessoas assim, ó, que pensam em teorias de conspiração, né? Elas estão mergulhadas naquilo. E elas não olham ao redor, tudo vira para aquilo ali, né? Esse pensamento, quase que um pensamento fixo, assim, né? São pensamentos difícil, fixos, né? São pensamentos obsessivos que a gente diz, são ideias fixas, ideias que não possuem muita flexibilidade, assim, né? Claro, a gente conversando com a pessoa, algumas vezes a gente consegue fazer um teste de realidade, a pessoa consegue se dar conta que tal medo, tal perigo, tal ameaça não tem a grandeza que tem, possui uma probabilidade remota de acontecer, né? A gente consegue ver isso. O que a gente vislumbra do ponto de vista psicológico e de um ponto de vista mais psicanalítico, né? A pessoa está sofrendo também ameaças internas, né? Ou seja, a pessoa tem coisas dentro de si, questões, conflitos, coisas que estão ficando insuportáveis para o seu ego, para o seu íntimo, né? Algumas vezes uma situação de contrariar algum mandato familiar, algum mandato interno, né? Quebrar com um modelo de ser, de existir, de todo um contexto familiar. Muitas vezes envolve algumas representações que a pessoa tem, né, do seu pai, da sua mãe, e essas coisas são muito fortes dentro da gente, né? Agora, doutor, o que leva ela a se resgatar? Que eu fico às vezes pensando num outro quadro, né? Fazendo comparativos, né? Pessoa que é depressiva, ela muitas vezes está num estado adequado, tranquila, daqui a pouco ela mergulha numa depressão, né? Ou a pessoa que é ansiosa, às vezes tem pessoas que elas são nervosas, e não sei se dá para confundir aquele nervosismo, tudo tem que ser resolvido. Sim. Elas se preocupam com detalhes, né? Sim. Então, isto aí é momentos do dia. Quem é uma pessoa ansiosa, ela tem momentos de ansiedade no dia, ou ela tem momentos de vida ansiosa. Tá, né?